pauta, ainda sob minha relatoria. E a finalidade específica deste monitoramento, foi a verificação da tradição, um processo complexo esse, embora eu traga de forma bem sintética, de todo o equipamento teleférico ao Estado de Mato Grosso e de sua destinação e uso pelo Estado, nos termos do Acórdão 601 de 2016. A SESEX, por meio do relatório técnico, concluiu que os materiais não foram entregues e nem localizados no Estado de Mato Grosso e que não há nada que comprove que a empresa Zuqueto ficou como fiel depositária dos bens que constam da nota fiscal 165 no valor de R$ 579.550. Ao final, sugeriu o encaminhamento dos autos ao Ministério Público de Contas, de cópia de todo o processado ao Ministério Público do Estado de Mato Grosso e arquivamento deste processo. O Ministério Público de Contas, por meio de parecer do procurador Gustavo Deschamps, em síntese, opinou pelo conhecimento do monitoramento, pelo deferimento da medida cautelar para determinar a indisponibilidade dos bens dos possíveis responsáveis, pela certificação da impossibilidade de cumprimento da determinação constante do acordo originário e pela conversão do processo de monitoramento em tomada de contas. Essa é a síntese do relatório que eu coloco em discussão. Senhor presidente. Senhor conselheiro Domingos Neto. Bom dia a todos. Eu gostaria de declarar a minha suspensão para esse processo de monitoramento, até mesmo porque no processo originário estava devidamente registrado o meu entendimento. Muito obrigado. Muito bem, Excelência. Encerrada a discussão, síntese do voto. Esse processo de monitoramento foi instaurado com a finalidade específica de verificar se os equipamentos para a construção do teleférico de Chapada dos Guimarães foram entregues ao Estado, de acordo com a nota fiscal 165 e o contrato 43 de 2009, firmado entre a Seditur e a empresa Zuqueto Marques Equipamentos Industriais Limitada. Apesar de ter sido atestada a despesa de R$ 579.550 pela Seditur, referente à confecção de diversos equipamentos, de ter sido elaborado um relatório de vistoria afirmando que os equipamentos estavam depositados no Distrito Industrial de Cuiabá e de tais equipamentos terem sido registrados no patrimônio estadual, nenhuma das mercadorias constantes da referida nota fiscal foram encontradas, conforme informações fornecidas pela SEDEC, que encampou o patrimônio da Seditur e pela Cefaz, no sentido de que não há registro de que as mercadorias tenham entrado no Estado de Mato Grosso. A empresa contratada, por sua vez, ao prestar esclarecimento ao Ministério Público Estadual, informou que o pagamento da mencionada nota fiscal ocorreu após visita de técnico da Seditur à empresa em Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul, que constatou a existência das peças produzidas pela contratada, que funcionava como fiel depositária das mercadorias, e alegou que o pagamento antecipado foi a título de desequilíbrio contratual. Em consulta ao endereço eletrônico da Cefaz Rio Grande do Sul, foi localizada outra nota fiscal, essa de número 543 de 2012, com os mesmos bens, valores e destinatários descritos na nota fiscal 165 de 2010, o que reforça o entendimento de que a nota fiscal de 2010 teve como finalidade apenas o recebimento dos valores, sem que houvesse a tradição efetiva dos bens nela descritos. Apenas a título de informação, em decorrência do parecer jurídico da Auditoria Geral do Estado, número 7, de 2012, o mencionado contrato 43 foi rescindido unilateralmente em 2012. Diante disso, e considerando o objeto específico deste processo, que, em outras palavras, seria verificar se os bens constantes da nota fiscal 165 de 2010 foram ou não entregues, diferente do que sugere a SESEX, entendo que esse monitoramento obteve êxito ao concluir que não houve a tradição de nenhum dos bens citados. Com relação às sugestões do Ministério Público de Contas, de medida cautelar de disponibilidade de bens e de instauração de tomada de contas, entendo desnecessárias, principalmente porque a finalidade dos processos de monitoramento está limitada à verificação do cumprimento das deliberações do tribunal e os resultados dela advindo. E, neste caso, pode-se afirmar que a decisão contida no acordo foi cumprida
resultando na constatação de que não houve a tradição dos bens constantes da nota fiscal 65/2010. Ademais, esse tribunal nada mais pode fazer em relação à pretensão punitiva, uma vez que os atos e fatos tidos como ilegais, nota fiscal e pagamento antecipado ocorreram em 2010, e o acórdão que identificou possível ilegalidade é de 2016, não havendo citações depois disso. Assim, em qualquer das hipóteses, ainda que constatados indícios de irregularidades, há incidência da prescrição nos termos da Lei 11.399 de 2021. Diante do exposto, não acolho o parecer do Ministério Público de Contas e voto pelo conhecimento e cumprimento integral da decisão contida no Acórdão 600 de 2016, com a conclusão de que os bens constantes da nota fiscal 65 não foram entregues ao Estado de Mato Grosso. Voto ainda pelo consequente arquivamento desse processo. É a síntese do voto. E os senhores que votam de acordo permaneçam em silêncio. Com a palavra, o conselheiro Antônio Joaquim. Senhor presidente, um assunto antigo, né? Acordo de 2016 e é da minha autoria, minha relatoria. Eu já quero antecipar aqui que Vossa Excelência tem coerência no voto em dizer que o objetivo do procedimento era constatar o que está constatado. Então, se esgota nisso. Realmente, as mercadorias não foram entregues. O que tem que se lamentar foi a demora disso ter consequência, né? Porque a comprovação do problema, da irregularidade, do não fornecimento do material que foi pago. Ou seja, eu não sei nem como voto, porque eu quero reiterar o meu acordo lá de trás, mas, por outro lado, eu entendo o voto de Vossa Excelência, está se limitado a constatar o que realmente aconteceu. Eu não sei, eu queria até ajuda, Vossa Excelência está na presidência, eu me abstenho de votar, porque a convicção minha é a mesma lá de trás. Juro, eu estou sendo sincero e transparente, eu queria uma ajuda. Se eu voto nisso, ou se eu deixo de votar em razão da minha presença lá atrás. Conselheiro Antônio Joaquim, esse processo, pela sua própria essência, eu tive que fazer um mergulho que eu não faria na vida real dos mergulhos, nem em águas doces, muito menos nas águas salgadas, né? Mas é o seguinte, de fato, este trata apenas do monitoramento. Sim, sim. Disse quem decidiu, Tribunal de Contas, monitore se esse bem foi entregue ou não. Por isso que, na linguagem do Código Civil Brasileiro, que se chama de tradição, né? Bom, e tinha até lenda, né, que ele estava escondido numa mata entre não sei o quê, que estava no Distrito Industrial, etc., etc. O certo é que o trabalho foi bem feito da auditoria. Sim, não foi entregue. Verificou, inclusive, a situação das notas fiscais no âmbito da administração fazendária de Mato Grosso e no âmbito da administração fazendária de Mato Grosso do Rio Grande do Sul. Se tivesse transitado essa mercadoria, o tributarista aqui, ex-secretário de Fazenda também, né? Estava constatado, entrou em Mato Grosso. Então, colocar a Polícia Civil para verificar onde que ele foi parar, né? Mas, assim, não foi entregue. Aí, lá no que Vossa Excelência votou, houve pagamento. Sim. E aí é de lamentar mesmo. Mas existe um processo no âmbito do Ministério Público Estadual, não sei se tramitou para o âmbito do Judiciário sobre o mesmo assunto. Então, é possível que essa responsabilidade quanto a pagamento feito sem a existência da mercadoria possa ter consequência lá, não é, doutor Procurador? Eu estou levantando uma hipótese, porque não fui atrás para ver. Perfeito. Mas, nesse processo, é monitoramento, eu creio que ele está tranquilo. Então, eu, como sempre, tenho que seguir a liderança de Vossa Excelência. Mas eu sugiro que, antes do arquivamento, se encaminhe uma cópia ao MP do presente monitoramento, se Vossa Excelência concordar. Sim, perfeito. Vamos agregar aqui a sugestão do conselheiro Antônio Joaquim para dar ciência ao Ministério Público Estadual do
da constatação feita pelo Tribunal de Contas. Alguém mais? Conselheiro Guilherme? Eu quero entender só, talvez o senhor presidente possa me esclarecer. Havia uma decisão aqui condenando a empresa, Sim. Correto? Sim. Perfeito. Então, nós E ela estamos... não deixou de existir, presidente, o conselheiro Guilherme. Presidente aqui nós falamos que está sobrando, é presidente também. Não, Vossa Excelência, nosso presidente. Então, a decisão aqui não está sendo revogada, não. Exatamente. Então, não, deixar claro ela vigiu. que nós temos uma condenação para devolução dos recursos. Isso. Talvez quem esteja nos assistindo aí não tenha consciência do histórico do processo. Perfeito. Tá? Então, o meu voto acompanha o voto de Vossa Excelência. Perfeito, perfeito. Concluída, então, a votação. Só para informação. Sim, tranquilo. Não houve recurso do gestor ao longo desses anos em relação ao mérito da devolução. Tem alguma informação? Eu creio até que o voto de Vossa Excelência foi em recurso. Não, foi originário. Foi originário. Isso pode ser visto. Foi. Eu não tinha obrigação de ver tudo isso nesse processo, Sim, que aqui é monitoramento. sim. Né? Mas pode eu ser. estou percebendo a percepção da preocupação do conselheiro Maluf de dizer, olha, vocês estão ouvindo aí, mas há uma decisão aqui do tribunal e tal. A pergunta que eu fiz é se me parece que houve um recurso, não sei se foi votado, e também não tenho confirmação se houve o recurso. Mas é uma ilação também, né? Vamos pesquisar depois. De qualquer forma, se for relevante, parece ser mesmo, eu solicito à Secretaria-Geral do Tribunal Pleno senhora secretária, eu solicito à Secretaria-Geral do Tribunal Pleno que se dirija à Secretaria-Geral de Controle Externo e busque essas informações. Perfeito. Para, na próxima sessão, nós trazemos ao plenário a título de esclarecimento, de ilustração. Perfeito. É importante mesmo. Perfeito. E até como disse ambos os conselheiros, mas o conselheiro Maluf foi um pouco mais enfático, até para que quem nos assiste tenha ciência do que é aquele e do que é este processo. Perfeito. Perfeito. Concluída, então, a votação, é o processo 22.444/2016, de minha relatoria, Acordo 94/2022, Secretaria Estadual Extraordinária da Copa do Mundo, 2014, FIFA 2014, Secretaria de Estado de Desenvolvimento do Turismo, monitoramento realizado para verificar o cumprimento de das determinações contidas no Acordo 601/2016, determinações cumpridas, arquivamento dos autos com a sugestão do conselheiro Antônio Joaquim, e depois eu peço que acrescente do conselheiro Guilherme Maluf também. Publique-se.